Olá, boa noite. Vamos fazer hoje uma análise às principais empresas internacionais, às empresas de relevo em termos internacionais. Vou dividir esta análise em duas partes, porque da última vez acabou por ficar um pouco pesada. Vamos fazer a análise hoje à Apple, à Linde e à Volkswagen. A Apple tem vindo a apresentar aqui um comportamento muito interessante do ponto de vista ascendente. Deu aqui uma oportunidade relativamente boa de entrada. A partir do momento em que tivemos a quebra em alta da zona de resistência, tivemos também aqui um pequeno break-up em termos de força ascendente. A verdade é que agora parece ter colocado aqui de certa forma em causa este movimento ascendente e a grande prova, a prova de fogo, vai acontecer já muito brevemente, porque estamos nesta fase muito próximos da zona psicológica de resistência, que são os $120. Reparem que depois de termos tido um gap down, vamos ter aqui uma prova de fogo, porque de certa forma todas as pessoas que venderam nesta zona vão, ou todas aquelas que compraram nesta zona, vão aproveitar para vender novamente aqui. Todos aqueles que shortaram nesta descida vão aproveitar para fazer um reshort aqui nesta zona. Normalmente é isto que traz pressão vendedora a determinado título depois de um gap. Neste caso vamos ver como é que o título reage a esta marca. Ainda assim, não obstante, tivemos um comportamento bastante interessante, ou temos tido um comportamento bastante interessante. Aqui no último mínimo relativo, há que relevar que o mínimo relativo foi superior ao anterior. Se neste caso conseguirmos ultrapassar este ponto de gap, este ponto de resistência, e ultrapassar o ponto de máximo também em alta, o título tem caminho aberto, tem caminho prioritário para continuar o seu movimento ascendente, e é então isto que nesta fase parece ser o mais provável. Podemos ter inclusive uma retração barra consolidação aqui nesta zona, mas ainda assim é expectável que em última análise exista uma quebra em alta do movimento. Se olharmos para o gráfico horário em busca de pistas, podemos ver aqui um sinal relativamente divergente. Tivemos aqui um Head and Shoulders top no gráfico, considera um pouco preocupante. Neste caso, havendo um Head and Shoulders top e havendo uma retração pós Head and Shoulders top, normalmente existe uma movimentação descendente um pouco superior. Como se pode ver, é uma clara movimentação, um claro sinal de queda. Já tínhamos tido aqui, no sentido inverso, um duplo fundo a ser ativado e a ser gerador de um movimento ascendente. Temos também aqui nesta fase, também não é muito difícil de perceber, um novo Head and Shoulders, neste caso um Head and Shoulders de descendente para ascendente, poderá então ajudar a galvanizar o movimento ascendente. Não será taxativo, reparem, temos aqui sinais contraditórios, mas havendo para já uma quebra em alta do movimento, é expectável de certa forma que o título se continue a aguentar acima desta zona. Para já, a grande referência de negociação, ou pelo menos a moderada referência de negociação, são os $116, que é aqui o ponto de referência no segundo ombro. Não é uma referência muito forte, mas ainda assim tenham-na em consideração para a negociação de curto prazo. Passando à Linde. Podemos ver que o título retraiu aqui. Eu esperava um comportamento na última análise, tinha deixado aqui a indicação de que a partir do momento em que tínhamos tido a quebra em alta do movimento de inversão, podíamos ter aqui uma continuação do movimento descendente, ou podíamos ter aqui uma retração. Acabou por haver alguma linearidade no movimento ascendente, o que é fantástico em termos de negociação para aqueles que estão dentro. Repare-se, estamos quase a atingir o ponto de projeção do padrão de inversão e ainda não existem sinais de abrandamento. Pelo contrário, tivemos aqui uma pequena retração, mas foi uma retração apenas para ganhar fôlego, e temos para já então o título em novos máximos de curto prazo e agora sim a entrarem aqui numa zona que será um pouco mais desafiante. Temos também uma forte sobrevenda e isso pode gerar aqui alguma retração por parte do título. No que diz respeito ao gráfico horário, não temos ainda quaisquer sinais de abrandamento. Será importantíssimo mantermos um olhar atento a este título no gráfico horário, porque dada a linearidade que tem demonstrado em situações anteriores, e repare-se aqui o padrão de inversão que deu origem a todo este movimento ascendente, dada esta linearidade e dada inclusive a familiaridade que o título tem com o gráfico horário, é importante que o mantenhamos debaixo de olho para conseguirmos discernir rapidamente, no curto prazo, uma inversão, um sinal de inversão neste gráfico horário. Para já, a grande referência de negociação, na minha opinião, é aqui sensivelmente
nos 161 euros. Entre os 159 e os 161 euros temos aqui uma zona de suporte que deve ser mantida sob vigilância atenta para que não exista então uma surpresa por parte de um movimento descendente um pouco mais forte. Há então que manter debaixo de olho esta zona de resistência. Terminando na gigante Volkswagen, na última análise eu tinha sinalizado a possibilidade de termos uma extensão até ao movimento de resistência. Parece estar a haver algum abrandamento. Este abrandamento não é geralmente sinal muito positivo. Também é verdade que não tivemos ainda qualquer quebra de movimento, mas repare-se, estamos aqui a fazer uma consolidação e, em princípio, esta consolidação, se tudo correr conforme a teoria indica, em princípio esta consolidação quebrará em baixo. Se bem que aqui já não estamos perante um padrão do género bandeira ou pendente, estamos perante um padrão 1, 2, 3, 4. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Em princípio deve quebrar no ponto 5. Seja de qualquer que seja das formas, existe cada vez mais uma probabilidade de quebra em baixa do movimento de consolidação. É importantíssimo que neste caso se mantenha a vigilância apertada sobre esta zona em particular, este pequeno movimento de suporte, 116,4 euros. Se houver uma quebra em baixa, que é bastante notório no gráfico horário, se tivermos um compromisso do gráfico horário, então temos todo o movimento penhorado e teremos o título em fortes dificuldades. Aqui no gráfico horário não tenho uma correspondência em termos de valores, mas em termos técnicos acontece precisamente aquilo que... precisamente o mesmo comportamento. É fundamental que o título se mantenha acima deste mínimo relativo. Se o mínimo relativo é quebrado em baixo, então temos todo um compromisso estrutural. Temos o título em muitos maus lençóis. Vamos então manter a vigilância. Seria fundamental, seria importantíssimo verificarmos a quebra em alta dos 125 euros. Neste caso, tenho algumas dúvidas cada vez mais que isso venha a acontecer, até porque, como veem, existe uma consolidação que, em princípio, está a apontar para baixo. Enfim, vamos aguardar, sem tomar sinais precipitados como em consideração, sem termos uma leitura precipitada daquilo que é o acontecimento, o momento atual, mas com bastante prudência, dados os sinais bastante negativos que o título está a dar. Então, tudo em relação a esta noite para os grandes títulos internacionais. Obrigado pela atenção e o resto de boa noite.